é possível que eu peça ajuda de vocês para ler um texto e de repente até mesmo no livro, tá bom? Nós comentávamos há pouco com o pastor Fernando que o material do IBAD, ele é fato, ele tem bastante informação. Se nós fôssemos somente ler ele numa leitura corrida, sem deter, nós não conseguiríamos fazer isso possivelmente dentro do tempo que temos aqui. Não sei se por um acaso o pastor quer mudar alguma coisa, pastor. Não, pode. Se eu quiser sem a mão, pode ficar sem a mão. Eu ia pegar, exatamente, eu ia pegar o óculos e não a máscara. O ato, né, de pegar a máscara o dia todo, né? É automático. Eu ia pegar e eu nunca uso óculos, só estou usando porque essa letra é bem pequenina, conforme dissemos, é bastante informação que tem aqui, né? Então vamos lá, na página 151, né, para quem está com o livro, acredito que todos estejam, o conteúdo e objetivo das epístolas joaninas. É de grande importância, né, que nós leiamos o livro na nossa casa. Espero que todo tenha tido a oportunidade de fazer isso. E nesse caso em especial também ler, né, os textos aqui referidos, 1 João, 2º, 3º e também Judas, que na sequência vai ser estudado. Isso é de grande relevância. Se nós nos deixar para apenas nesse momento que aqui estamos, não que nós não vamos tirar proveito, mas não será tanto assim. Então, ressalta a importância de estudar, não só de ler, de estudar em casa o assunto. Diz assim, na primeira parte aqui, a tônica das mensagens das epístolas de João, escrita no final do 1º século depois de Cristo, é a manifestação do amor divino, da fé nas promessas apresentadas por Cristo e na manutenção da verdade bíblica aplicada à voluntariedade. Nesse capítulo estudaremos separadamente os conteúdos de cada uma das epístolas com os seus principais assuntos, tais como o combate ao gnosticismo em defesa da fé, na primeira epístola, a humanidade de Cristo como identificação do cristão, do cristão verdadeiro, o tema esboçado na segunda epístola, e a valorização de um coração voluntário na terceira epístola. Além disso, estudaremos quais foram os objetivos do apóstolo amado ao escrever as 3 epístolas que têm o seu nome. Então começa falando aqui de uma doutrina herege, e vai ao longo do capítulo, e principalmente aqui o livro dá bastante ênfase a esse fato, a essa doutrina, e aqui está dizendo o que é que eles faziam, qual era a ideia deles principal, né? No 152 no início. Os gnósticos defendiam que Cristo era um entre inúmeros aeons. Esses aeons seriam o quê? Uma espécie de anjos, ser humanos super especiais, de pessoas que vai sendo melhorada a cada dia, né? Nós temos, acho que mais próximo de nós aqui, quem prega isso é o mormonismo. Ele diz que toda pessoa vai ser Deus um dia. Ele vai sendo uma coisa, vai sendo melhorado. Tem alguns que dizem que vai ser uma formiga, depois vai ser um inseto de mais valor, e vai até talvez um dia um leão, e depois de repente um dia um pastor Fernando, e depois de repente um Deus. É mais ou menos assim. Então esses aeons que é citado aqui, ou emanação entre a razão e o superior, um Deus, né? As criaturas, homens. Além disso, defendiam que a matéria, que é o princípio de todo o pecado, é má, e Deus está em um estágio tão superior que não pode haver contato com a matéria. Sendo assim, a doutrina da encarnação para o gnosticismo é inconcebível, né? A encarnação de Cristo. A aproximação de Deus somente seria possível através do aprimoramento do saber, que possibilitava avançar entre os inúmeros aeons até chegar finalmente a Deus, que é um espírito superior. Então o que eles estavam dizendo, não só eles, como todas as heresias, esse é o grande perigo, né? Eles falam mentiras misturadas com verdade. E é por isso que pega. Quando a serpente, enganando Eva, fala, olha, é assim que diz Deus, e nenhum da árvore comerá, ela estava promovendo um diálogo ali
porque não era isso que Deus tinha dito, né? Tinha dito somente da ciência do bem e do mal. Mas dele, não, nenhum não, dessa eu posso, daquela eu posso. Isso ela foi ganhando espaço com a mulher. E aí, ó, na verdade você não vai morrer. Não faz sentido isso daí. E possivelmente disse, olha, veja como Deus é inteligente, imagina, é por isso, porque eu falei, não é que tem razão? Eu estou vendo uma dessas frutas bicada, foi uma ave que bicou, e se a ave bicou é porque realmente não tem, então eu não vou morrer mesmo não. E ela comeu e ela não morreu, né? Fisicamente não, se era esse o entendimento, né? Então havia ali, e ela se tornou igual a Deus, tanto é que o próprio Deus fala, eis que o homem agora é como qualquer um de nós. Então esse é o problema da heresia, ele é misturado com verdade. E no que diz respeito às nossas limitações e falhas, sem comentário, e como somos realmente, né? Paulo chega a admitir, inclusive comenta-se que um jovem seminarista, ele gostava muito de Paulo, e nas suas orações ele dizia, eu quero ser como Paulo, me ajuda a ser como Paulo. Até que ele leu Paulo dizendo, miserável homem que sou, o bem que quero fazer não consigo, e o mal que não, já sou igual ao Paulo, já fechou, né? Então assim, nós temos as nossas limitações e os nossos erros, e eles não está errado em ver dessa maneira, só que é perfeitamente possível, né? A bondade de Deus e a misericórdia de Deus não só fez com que Jesus entre nós viesse estar, como faz com que nós também consigamos ter comunhão com Ele, independente de ser um ser iluminado, como os gnosticistas consideravam ser, né? Alguém iluminado, de um saber todo especial, e que por isso eles haviam chegado lá. Então João combate essa heresia ao longo da primeira carta, ele está sempre falando acerca disso daí. Quero descer um pouquinho mais aqui, falando da imperfeição da natureza humana. Não sei se você consegue se localizar aí. A frase inicia, a imperfeição da natureza humana, decorrente do pecado, não inabilita o homem de andar na luz, desde que seja purificado pelo sangue de Jesus, e seja determinado constantemente a afastar-se do mal. João ensinava ainda que as duas importantes verdades cristãs, a conduta de vida deve ser pautada na luz divina e no desenvolvimento da comunhão vertical e horizontal, ou seja, com Deus e para com os irmãos. Então é perfeitamente possível, sim, nós vivermos essa experiência de comunhão com Deus e de termos Deus na nossa vida, ao contrário de como eles pensavam e diziam, porque o homem é pecador, somos pecadores, em alguns momentos nós parece até que temos dificuldade de entender, olha, aquele que está na luz não peca, aquele que é filho de Deus não peca, Deus não tem filho, na tradução diz assim, né, que nós habitualmente lemos, mas o que ele está dizendo ali, não vive na prática do pecado deliberadamente. Todos nós somos pecadores, todos os seres humanos são pecadores e falham. Só existe uma diferença, e é significativa essa diferença. Existem os pecadores penitentes e os pecadores impenitentes, né? Pecador penitente fiz, faço e quero continuar fazendo, né? Eu peguei uma moeda, um valor da gaveta do meu patrão, quero ver se eu consigo pegar um valor maior ainda, né? Então o desejo dele é sempre de avançar no pecado, e esse é o impenitente. O penitente, eu fiz, não deveria ter feito e não quero continuar fazendo. Então essa é a diferença entre um e outro. Acredito que podemos ir para a página 153, no 3, 1 e 1, onde está falando o caminho da luz, ou no caminho da luz. Já indo para o capítulo de número 2. No capítulo 2, versículo 1 a 6, João afirma que devemos andar na luz de Deus e manter comunhão com Ele, mas que para alcançar a graça é necessário imitar o modo de vida do Filho, Jesus Cristo. E através do seu sangue, que Ele purificou o cristão de todo pecado. Isso não pressupõe, de acordo com o apóstolo, a ausência ou anulação da natureza humana, ou seja, o cristão não pode asseverar-se que não tem pecado, pois isso o tornaria mentiroso. Ao contrário, ele deve ser humilde e reconhecer que possui uma natureza
debilitada, ter fé na restauração proporcionada pela confissão, a qual possibilita o perdão na nossa infame justificação em Cristo. A comunhão é direta com Deus. Então nós podemos sim, é o que João está segurando aqui, né? Não é totalmente, porque na visão e no entendimento dos gnósticos, o ser humano é totalmente pecador, falho, e não tem como ser aproveitado. Inclusive, por conta disso, Jesus não poderia ter sido feito carne. Não é fato, eles não admitiam que Jesus houvesse encarnado, se tornado humano, porque isso é perfeito. E é isso que João está debatendo aqui, embora admitindo e assumindo e lembrando-nos de que somos pecadores, mas que é perfeitamente possível nós nos tornarmos santos diante dele. Falando agora do ataque aos falsos mestres, João agora ele vai contra os falsos mestres. Na página 155, o 3, 1:3, né? Ataque aos falsos mestres. O apóstolo João, no capítulo 2 e versículo 18 e também a 29, ele combate os falsos mestres que surgiram no seio da igreja, os quais se dedicavam a ensinar a doutrina do gnosticismo e frontalmente habilitar aos ensinos dogmáticos do Evangelho. A oposição efetivada por João é tão incisiva que o apóstolo caracteriza os gnósticos como opositor da verdade fundamentada em Cristo, ou seja, eram pessoas dominadas pelo espírito do anticristo. Esses gnósticos internos nutriam um certo respeito por Cristo, pois achavam que ele era um dos aeons, né? Nós já dissemos lá no início, esse ser que vai sendo aperfeiçoado a cada tempo, e com isso fazia uma mistura da religião judaica, do cristianismo, da religião misteriosa dos gregos, formando aí o gnosticismo. No entanto, não acreditavam na obra expiatória de Cristo, virando a página, distorciam os ensinamentos bíblicos, pervertiu a verdade bíblica. Eles foram refutados pelo autor. João afirma enfaticamente nesses versos que Cristo é o único capaz de perdoar o pecado através do seu precioso sangue. Conforme vimos aqui, era uma mistura, né, de pensamento, de ideia, que até mesmo antes de Cristo já existia esse entendimento pelos filósofos. Antes de Cristo eles pensavam assim, e eles então fizeram ali uma mistura, um apanhado de todas essas coisas e traziam para o seio da igreja. Era visto como alguém ligado à igreja. Aí estava o grande perigo, né? Até que eles não fossem identificados como hoje são por alguns, e algumas das vezes nós podemos até, se não tomarmos cuidado, ser seduzido por eles, de repente em pregações de YouTube, que nós não sabemos direito qual é a origem, ou às vezes lendo um livro que nós não sabemos direito qual é a origem. Quantas das vezes isso não acontece? Eu mesmo já vi lá no nosso ministério bons obreiros, bons líderes, pessoas que prometiam, tanto homens como mulheres. Felizmente não são muitos, são poucos. Eu me lembro agora mesmo de 2, né? Um rapaz e depois uma outra moça numa outra situação, que eram pessoas piedosas, pessoas crentes, pessoas, e de repente ganhou um livro e leu aquele livro, e depois aquele livro não conseguiu ser mais. Ainda se você perguntava, não, eu congrego lá com o pastor Cidinho, sou da igreja dele. Mas na verdade não é, na verdade não frequenta, não está mais, não congrega mais. Então, por quê? Porque foi envenenado, porque foi por essa literatura, né, que alguém muito querido, muito amado e também de repercussão quase que nacional passou para ela e acabou. E no caso do rapaz foi nos YouTubes da vida, né, que se começou a ouvir certas informações. E essas mentiras, elas têm uma força, um poder muito grande, porque para quem teve a oportunidade de ler, eu não sei se na leitura nós vamos passar por essa informação. Normalmente essas pessoas,
eles são muito eloquentes, eles são muito esclarecedores naquilo que falam, e eles não têm a dificuldade que muitos de nós temos para expor uma verdade, eles expõem com muita facilidade, eles são iluminados em certo sentido, privilegiados, né? E então onde eles conseguem levar a fazer vítima de muitas pessoas. Daqui está uma informação muito importante que João passa, e eu quero ler com você agora na Bíblia, se for possível alguém ler para nós, 1 João, no capítulo 2, versículo 18, 19 e 20. 1 João, capítulo 2, versículos 18, 19 e 20. Pastor, seguinte, inclusive, comentando isso, eu conheci um irmão, cantor, cantava na igreja, se tornou mormon através desses vídeos, e um deles, através de um livro, se tornou testemunho de Jeová. Da Assembleia de Deus, começou a vender revista e o outro se tornou mormon. Porque às vezes nós que não fomos confrontados por ninguém assim, às vezes achamos, mas se você quer ver, eu tenho uma Bíblia de estudo, né, da edições paulinas, dos católicos, e às vezes eu dou uma olhada em alguns assuntos dela, no rodapé dela de estudo, e lendo sobre a idolatria, aí eles falam assim: olha, o mesmo Deus que fala para não fazer imagem de escultura alguma, porque é assim que diz, ele manda o Salomão fazer leão e colocar no templo, ele manda ele fazer anjos e colocar no templo. Aí diz bem assim: os católicos deviam mostrar essa passagem para os evangélicos quando eles dizem que não pode fazer imagem. Então você vê que acaba tendo fundamento, né? Se nós for conversar com alguém muito esclarecido, nós vamos perceber que não é tão fácil assim como nós achamos que é. Aqui está citando o Guilherme Cissa, está, até há pouco o pastor Fernando comentou que o IBAD está mudando a literatura, porque está surgindo muitos outros que não está incluso aqui nesse livro, e existem tantos que se passasse um ano estudando só sobre isso, nós não conseguiríamos ver. O que precisa é quando surgir uma situação, né, aí você debruçar em cima daquele assunto. Olha, eu estou precisando ajudar uma pessoa que está sendo iludida por determinada doutrina herege. Aí você vai desdobrar em cima daquilo lá, porque se for tentar colocar tudo, não é fácil, a menos que a pessoa se especifique só naquilo, é só em seitas e heresias. O que é que diz aí, 1 João, capítulo 2, versículo 18 a 20? Filhinhos, esta é a hora derradeira, e assim como ouvistes que o anticristo está chegando, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. 19 também, pastor? Sim. Eles saíram do nosso meio. Até o 20. Mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem nos abandonado revela que nenhum deles era realmente dos nossos. Entretanto, vós tendes uma unção que procede da parte do Santo, e todos têm de pleno conhecimento. O que aconteceu? João, ele estava vendo, né, como os discípulos pensavam assim, né, a volta de Jesus vai acontecer hoje, agora, já. Tanto é que por isso eles davam os seus bens para os outros, vendiam. Não precisamos ficar com nada, porque Jesus vai voltar daqui 1 ano, 2, e nós vamos, né? E nesse tempo aqui, João também via dessa forma, né? Como naqueles dias fosse você, já a última hora, e muitos anticristos já têm se manifestado. Mas aí no versículo 20 ele fala algo que é fundamental para todos nós, que vai além, não que não seja importante o conhecimento de tudo o que for possível você obter, mas isso é fundamental, é a revelação, é a unção de Deus do Santo na nossa vida. Quando ele disse: mas vocês têm a unção do Santo, vocês têm a revelação de Deus, e vocês vão conseguir discernir muito bem tudo. Então, quando a pessoa estiver protegida nesse sentido, ele não vai ter quem vai chegar até ele. Quando eu tinha mais ou menos ainda dentro de 1 ano de crente, eu fui evangelizado. O que acontece? Como era de evangelizar, o moço foi até a igreja
E eu fui visitá-lo no domingo seguinte, aquele moço. Cheguei lá, ele não estava, ele trabalhava como cobrador da Danube Azul, ele não estava em casa, o pai dele estava, o pai dele já era crente de uma determinada denominação, e o pai dele disse: que bom, fico feliz que você está levando o meu filho para a igreja, e começou a falar, e ele falou tanta coisa para mim. Eu não vou entrar em detalhe acerca da doutrina que ele colocou, e eu saí dali totalmente confuso. E eu pensei comigo: Deus, eu me envolvi com o espiritismo quando eu era bem criança ainda, e eu amava o espiritismo de paixão, né? A ponto de que, se eu tinha dinheiro para comprar 2 doces, eu comprava e comia um, e não levava para os meus irmãos pequenos que estavam em casa, eu depositava na encruzilhada. E se eu não conseguisse comprar 2 doces, eu comia a metade, e a metade eu depositava. Se eu tinha dinheiro para comprar uma bala, algum doce na cantina da escola, eu não comprava, eu comprava charuto. Do lado da escola tinha uma charutaria para levar para os caboclos na sessão de umbanda, como ia. Ocasionalmente, nós muito pobres, não comprava brinquedo. Quando ganhava um carrinho por ocasião do dia da criança, do Natal, eu consagrava todos eles às entidades mirim e guardava, né? Mudamos para a fazenda, e lá na fazenda sozinho, até os 13, 14 anos eu fiquei na fazenda. Eu ia para o meio do mato, fazia um limpo e queimava uma vela, e queimava um cigarro com a ponta para cima, como havia sido, para oferecer a eles, né? Sozinho, com aquela... Saí de lá, daí eu fui para Santa Cruz da Estrela, e lá eu fui evangelizada, ou melhor, fui convidado a participar da igreja católica. Eu não havia feito a primeira comunhão ainda, com 15 anos, e disseram que eu precisava fazer. Não tinha formação nenhuma, meus pais não passavam nada, e eu comecei a ir para a igreja católica e comecei a levar a sério, né? E nesse tempo que eu lá fiquei, uns 2 anos e meio, mais ou menos, como não tinha contato nenhum com o espiritismo, e é mais ou menos a mesma coisa, porque alguns dos que tinham lá no espiritismo, tanto meu pai era católico e era espírita ao mesmo tempo, então eu me apeguei. Eu não perdia uma única missa de domingo, ninguém da minha casa ia. Um adolescente de 15 a 17 anos ir sozinho para a igreja, isso quase que não existe, né? Eu não perdi uma única reunião de sexta-feira dos jovens, porque era só essa que tinha. E eu não dormia uma única noite sem rezar. Eu até dormia, mas eu acordava na madrugada e dobrava o joelho e ia rezar, porque eu não havia rezado, e assistia televisão, dormi. E agora eu pensei, quando me evangelizaram, eu disse: Deus, mas será que eu estou errado no catolicismo? Aí eu percebi que estava. Deus me revelou. E agora, quando eu estava feliz e alegre por ter encontrado a Cristo, vida mudada, eu falei: meu Deus, mais uma vez eu vou ter que mudar, isso aqui eu estou errado outra vez, vou ter que sair da Assembleia de Deus e ir para essa outra igreja que estão. E aí eu procurei o meu pastor, e eu disse: pastor, aconteceu isso, eu não sei se eu não procurei ele numa boa hora. Ele disse: fala para fulano de tal que a igreja dele é do diabo. Eu fiquei assim, mas não era isso que eu queria ouvir, né? Eu queria ouvir uma explicação concisa, com fundamento. E eu fiquei brigando comigo mais ou menos 1 ano, pregando, ensinando, falando, mas com aquele dilema. E um dia, do nada, lendo o Salmo 119, versículo 113, que não tem nada a ver com a doutrina que estava, eu fui totalmente iluminado, esclarecido, e passei a ter paz com Deus. A partir daquele momento, eu procurei todos os panfletos e literatura que eu conseguia daquela seita. Eu comecei a ler, eu comecei a pesquisar, eu comecei a ir atrás, e já não tinha mais medo, né? E ainda hoje eu tenho bastante informação acerca disso, que é considerado uma heresia, né? Mas por quê? Porque o Espírito de Deus é quem revelou. Então isso faz toda a diferença, né? Não resta dúvida, o conhecimento é importante, é necessário, mas conforme diz aqui João, no capítulo 2, o versículo 20, vocês têm a unção do santo, e vocês são capazes de discernir, de entender tudo. Então, acima de tudo, Senhor, revela, mostra para mim aquilo que é vontade sua, que é querer seu, porque se nós é igual alimentar.
né? E, tanto no sentido ruim como no sentido bom. Olha, não coma isso porque faz mal, não coma aquilo porque não presta, porque você não vai comer nada. Aí diz, ó, coma isso que é bom, coma aquilo porque é bom, beba aquilo, aí você vai beber tudo que existe no mundo. Então é uma coisa, né, que precisa de revelação realmente, porque senão você vai ou ficar sem comer, ou comer de tudo que existe no mundo, e beber todo tipo de chá, e usar tudo quanto é tipo de hortaliça, achando que aquilo aqui vai resolver o problema. Mas quando a revelação vem, aí nós vamos entender o que é certo e vamos fazer. Na página 150...